Fala galera, vamos praticar alguns exercícios agora envolvendo transformações gasosas. Eu vou deixar no final dessa aula o link para a aula que eu apresentei transformações isotérmicas, isobáricas e isocóricas. Uma coisa me chamou muito a atenção vendo essa foto inicial, né? Eu tenho esse senhor aqui, que está com uma vara aqui agitando esse cilindro que está liberando uma grande quantidade de gás. E tem esse outro senhor aqui, que ele está com essa vara, será que ele está interrompendo o outro senhor de liberar o volume gasoso também? É a famosa varada no orifício corrugador? Olha lá, parece, né? Uma imagem, uma foto bastante... com um ângulo de fotografia muito ruim, que parece que o primeiro senhor está agitando aquele tambor ali e o segundo senhor está agitando o furículo do primeiro senhor. Feita essa consideração que não serve para porra nenhuma, nós vamos para a aula então, que é o que realmente interessa. Transformações gasosas. O estado de um gás é definido por três variáveis: a pressão, o volume e a temperatura. Assim, se houver alteração em pelo menos uma dessas grandezas, considera-se que o gás sofreu uma transformação gasosa. Eu posso expandir ou contrair o volume gasoso, eu posso aumentar ou reduzir a pressão, eu posso aquecer ou resfriar o gás. Então, quando eu modifico pelo menos uma dessas variáveis, eu estou fazendo o gás se submeter a uma transformação gasosa. As mudanças ou transformações de estado podem ocorrer com a temperatura constante, as chamadas transformações isotérmicas, com pressão constante, isobárica, ou com volume constante, isocórica ou isovolumétrica, ou com as três variando, que é a transformação geral. E para isso eu vou apresentar para vocês essa lei das transformações gerais, essa fórmula para calcular então. Matematicamente, a equação geral de um gás pode ser descrita. Deixa eu mudar a cor da canetinha aqui. A gente costuma usar muito, a gente vai usar, pessoal, para indicar o estado inicial de um gás, o númerozinho 1. E para indicar, pessoal, o estado final de um gás, a gente vai usar o númerozinho 2. Então, eu vou ter ali, matematicamente, eu tenho a relação que P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Essa aqui, então, é a equação para a transformação geral dos gases. Quando uma daquelas três variáveis, pressão, volume e temperatura, ela for constante, a gente reduz ela. Então, olha só, numa transformação isotérmica, em que a temperatura não varia. Então, o que eu vou lá na minha equação? Eu faço o quê? Eu tiro T1 e eu tiro T2. Então, eu tenho uma transformação isotérmica. P1V1 é igual a P2V2. Vamos voltar de volta aqui. Então, bota aqui o T1 e bota aqui o T2. Numa transformação isobárica, em que a pressão é constante, vai lá e tira a pressão, já que ela não varia. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Vamos colocar de volta aqui. Vamos colocar de volta, então, aqui o P1, que é a pressão inicial, e vamos colocar de volta o P2, que é a pressão final. E, finalmente, para a transformação isocórica, o volume é constante. Então, eu vou tirar o volume, eu tenho que a equação simplificada ficar P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Quando é que eu uso essa fórmula? P1, V1, T1 é igual a P2, V2, T2. Quando o gás está sofrendo uma transformação. Eu tinha um balão e esse balão foi aquecido. Então, T2 é maior do que T1. Eu tinha um balão em que foi aumentada a pressão dele. Então, P2 é maior do que P1. Eu tenho um balão que foi expandido. Então, V2 é menor do que V1. V2 é maior do que V1, desculpa, ele foi expandido, o volume aumentou. Entenderam? Então, eu vou usar essa equação aqui da transformação geral dos gases, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, quando o gás for submetido a uma transformação. Ou seja, quando pelo menos uma daquelas variáveis variar, uma daquelas grandezas variar. Entenderam?
Vamos explicar isso com o exercício, que é a melhor maneira que tem para a gente poder resolver, esse tipo de questão. Atividade na página 47, exercício número 1. Os frascos a seguir contêm o mesmo número de moléculas de uma amostra gasosa sob temperatura constante. Então, eu vou pegar 1 mol, por exemplo, ou 2 mols, ou 3 mols de qualquer gás, e vou colocar dentro do frasco 1, dentro do frasco 2, dentro do frasco 3 e dentro do frasco 4, e vou lacrar. Em qual deles vai apresentar maior pressão? Em qual deles? Você colocando quantidades iguais de um gás. Tá? A gente sabe que pressão... Cadê minha canetinha? Pressão é força sobre área. Então, no frasco menor, eu vou ter um volume menor, ele vai ter uma área menor disponível. Então, esse denominador vai ser um número maior. Consequentemente, o resultado vai ser maior aqui na frente. Então, o frasco número 1 vai ser o frasco que vai apresentar a maior pressão. Por quê? Porque ele tem o menor volume. E a gente sabe que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Diminuindo o volume, eu aumento a pressão. Então, o frasco número 1 será o frasco com maior pressão interna. Tranquilo? Vamos começar. Vamos começar a usar aquela equaçãozinha que a gente acabou de aprender. E eu já vou copiar tirando os dados, tá? Certa massa gasosa a 0 graus Celsius. 0 graus Celsius é a temperatura inicial. Então, você vai ali e escreve T1. Eu uso 0, lembra que o comportamento de um gás se dá pela escala de temperatura absoluta, em Kelvin. Então, eu pego a temperatura em graus Celsius e somo 273. Então, esse 0 graus Celsius vai virar 273 Kelvin. Uma certa massa gasosa a 273 Kelvin exerce pressão de 1 atm. Então, eu vou ali marcar que a pressão inicial é de 1 atmosfera padrão. E esse gás está contido num recipiente cujo volume é de 30 litros. Esses são os dados iniciais. Calcule a pressão exercida. Então, ele está pedindo para eu calcular a pressão exercida. Ele não sabe quanto que é. Por essa mesma quantidade de gás sob temperatura constante. Então, ele está me dizendo que a temperatura final continua o mesmo valor da temperatura inicial. Quando o volume agora passa, o volume final passa para 60 litros. Para a gente praticar agora, para a gente começar a afirmar isso aqui, eu vou colocar aqui. Olha lá, P1, V1 sobre T1 é igual P2, V2 sobre T2. Como ele falou que a temperatura, onde é que está aqui? A temperatura é constante, então é uma transformação isotérmica. Então você vai ali e você corta a temperatura, já que ela não sofre influência. Então, eu tenho que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Pressão inicial, 1 atm. Volume inicial, 30 litros. Qual vai ser a pressão final, já que o volume aumentou para 60 litros? Pergunto para você, você tem um balão de 30 litros. Depois, esse balão aumenta para 60 litros. Pergunto para vocês, a pressão ali dentro, ela vai aumentar ou vai reduzir? Lembra que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Aumentando o volume, já que a massa de gás é a mesma e não mudou a temperatura, se o volume aumentou, a pressão cai. E se o volume dobrou, a pressão cai pela metade. Então, P2 é igual ao quê? 30 vezes 1, que vai dar 30, dividido por 60. 30 por 60 é 1/2, ou seja, 0,5 atm. Entenderam a lógica? Se o volume dobra, a pressão cai pela metade.
numa transformação isotérmica, numa transformação que eu considero que não houve variação na temperatura do gás dentro da amostra analisada. Página 47, exercício número 3. Um balão com 20 metros cúbicos. Então, eu vou colocar aqui, ó, o volume inicial. O balão tem 20 mil litros. 20 metros cúbicos. A 27 graus Celsius. Então, temperatura número 1 é 27 graus Celsius. Mas qualquer gás, qualquer cálculo que envolva gás, eu tenho que usar a escala Kelvin. Então, basta eu somar 273. 273 mais 27, eu tenho o que então? 300 Kelvin. E a 1 atm, a pressão inicial é o quê? É 1 atm. É aquecido. Então, ele foi aquecido. Então, onde é que está minha canetinha? Desculpa, pessoal. Então, deixa eu mudar aqui a cor. Então, a temperatura 2 eu não sei quanto que é. Eu só sei que a temperatura 2 é maior que a temperatura 1 porque ele foi aquecido. Sob pressão constante. Então, a pressão final ela é também de 1 atm. Então, esse balão ele está sendo aquecido. A pressão não muda. Então, se fica mais quente, o gás expande, o volume aumenta. Determine a temperatura do balão quando a amostra gasosa ocupar um volume, quando o volume final for de 40 metros cúbicos. Vamos voltar a fixar com vocês essa equação das transformações gasosas. P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Como ela é uma transformação isobárica, baros, pressão, então, nesse caso, a pressão ela é constante, então ela não vai participar da minha equação. Eu tenho que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Volume inicial, 20 metros cúbicos. Temperatura inicial, 300 Kelvin. Volume final, 40 metros cúbicos. Temperatura final é o meu questionamento. T2 é igual ao quê? 300 vezes 40 dividido por 20. Fechou? 20 T2, isso aqui. Corta, sobra 2. T2 é igual a 600 Kelvin. O volume não dobrou, então a temperatura também dobrou, numa transformação isobárica. Fechou? O balão foi de 20, o balão vai subindo, vai caindo a garoa, o céu é tão lindo, a noite é tão boa. São João, acende a fogueira do meu coração. Lembrando que esse soltar balão é crime, né? Soltar balão, esse balão que você acende para que... Como é que o balão funciona? Você acende, o gás lá em cima, ele expande, então ele aumenta o volume, diminui a densidade, o ar dentro do balão aquecido é menos denso do que o ar por fora, o balão sobe. Só que se ele cair, por exemplo, agora que a gente está numa época de seca extrema, com queimadas batendo recorde, lançar um balão de São João é crime, ok? Porque você não perde o controle sobre onde ele vai cair e ele pode ocasionar um incêndio. Mas perceberam que é a mesma coisa? Aumentou o volume, aumenta a temperatura. Desculpa, aumentou a temperatura, aumenta o volume. Fechou, galera? Então, esses aqui são os nossos primeiros exercícios na parte número 1. Faremos, então, a parte número 2 na próxima aula. Grande abraço para vocês, obrigado pela atenção. Eu vou deixar aqui agora o link para a aula sobre transformações gasosas. Beijo no coração, até a próxima videoaula, professor Ademir.